Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo de número 2. Aos Colossenses, capítulo de número 2, nós leremos os versículos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos ou completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Podeis assentar. A mensagem cristã, ela anuncia os eventos redentores, a encarnação, vida, morte, ressurreição de Cristo, sua ascensão ao céu, sua intercessão contínua. E ela interpela os homens para que respondam a tudo isso. A resposta congruente, evocada dos pregadores nos tempos bíblicos e também agora, é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Não a fé do assentimento à existência do personagem histórico, não a fé intelectual que meramente reconhece sobre Cristo o que a boa doutrina ensina, mas a fé pessoal, a fé que o invoca por Salvador, que o recebe como Senhor, a fé que nos leva a cair aos seus pés rendidos. Porém, a fé, ela vem com o arrependimento. Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, saiu pregando o Evangelho e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O termo arrependimento, ele é mencionado por nós no cotidiano como referindo-se a uma atitude de lamento por pecados cometidos, por ações que nós não deveríamos ter feito. Mas o arrependimento bíblico, ele recai não apenas sobre os atos que praticamos. Ele lamenta o estado arruinado da nossa natureza pela queda. Ele lamenta a condição do homem de estar depravado moralmente, de ter agora caído um coração enganoso, inclinado na direção contrária a Deus. E reconhecer isso é muito mais forte do que reconhecer atos praticados. Reconhecer a gravidade do nosso estado e condição diante de Deus é algo muito mais profundo do que lamentar por atos episódicos. Há pessoas que, sem a influência do Evangelho, mas por uma atenção à sua consciência, se lamentam de coisas que fizeram, mas elas não estariam prontas para ouvirem o diagnóstico bíblico acerca do que elas são aos olhos de Deus. Elas não estariam prontas para admitir o que Paulo disse: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum, para confessarem, como Davi no Salmo 51, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Para reconhecerem, conforme diz no livro do profeta Isaías, que até as nossas justiças, as nossas boas obras, como chamamos, aos olhos de Deus não passam de trapos da imundície.
porque são praticadas por motivações que são misturadas com interesses próprios. Há um sentimento de autogratificação na vida moral dos homens caídos, que fazem com que eles tomem parte da glória que é devida a Deus. O termo arrependimento vem do grego metanoia e quer dizer mudança de mente. De fato, o arrependimento é uma reformulação de tudo, de todas as coisas. A Bíblia usa até uma expressão muito forte para aquele que entregou sua vida a Cristo e nasceu de novo. Diz assim em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Note, não foram algumas coisas que foram tornadas novas, mas tudo. Até aquilo que continuamos a fazer, nossas atividades cotidianas, como se alimentar, beber água, dormir, já não são mais feitas da mesma maneira. Nós temos um sentimento de louvor a Deus pelo alimento, pela água, pela provisão. Nós entendemos que Ele é quem garante o nosso sono. Ele é o nosso provedor. Toda a nossa vida transpira agora renascidos, louvor e gratidão a Deus. O arrependimento, portanto, ele conclui que tudo, não algumas coisas, tudo estava errado. É uma mudança de mentalidade que dá um giro completo, noutra direção. E de acordo com a Bíblia, ninguém pode se arrepender desta forma sem intervenção do Espírito Santo. Não é do homem assumir esse custo de deixar tudo para trás, de reconhecer uma imagem tão grave da sua pessoa. Todos têm um sentimento de autodefesa, de reaproveitamento de alguma coisa que fizeram, e o arrependimento só acontece através de uma obra do Espírito Santo. É nesse arrependimento que o homem se lança em fé aos pés de Jesus, confiando em Cristo para reconstruir toda a sua vida, perdoar os seus pecados, libertá-lo duplamente do passado, pelo perdão que faz desaparecer tudo aquilo que foi vivido de maneira infiel a Deus, e pelo novo coração que nos desassocia do homem que éramos. Daí a Bíblia falar de um velho homem que fomos e de um novo homem que em Cristo agora somos. O arrependimento envolve um custo, irmãos. O custo de olhar para trás e dizer que tudo foi sem proveito. Paulo diz: se alguém tem de que se gloriar na carne, muito mais eu. Ele diz aos Filipenses: sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Fui, quanto ao sentido da lei, pelos judeus tido como irrepreensível, fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel. Ele tinha possibilidades enormes no meio do seu povo. Ele diz: mas tudo isso que por mim poderia ser tido como ganho, eu reputei-o perda por amor de Cristo, e considero como nada para ganhar a Cristo diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa atitude, meus irmãos, envolve uma sensação para aquele que não entende o que está recebendo, de novo, de desperdício, de tudo que foi conquistado, de tudo que foi obtido, uma sensação de que todas aquelas coisas foram inúteis. Só Deus pode revolucionar de uma hora para outra a mente de uma pessoa, para ela fazer essa revisão inteira de todas as coisas. E exatamente por causa dessa luta de alguns que não querem assumir este custo, é que existem às vezes pseudo-conversões, pessoas que simpatizam com o Evangelho, que apreciam a mensagem, que gostam daquilo que é pregado, mas não querem dizer que tudo quanto tinham está errado, que tudo quanto pensavam era inútil. Elas querem de alguma maneira assumirem a identidade cristã, mas fazerem um sincretismo com aquilo que elas pensavam antes.
E tem sido este o caminho pelo qual muitas vezes a igreja tem saído dos trilhos, pelo sincretismo, a vontade de conjugar a fé cristã com algum pensamento secular, com alguma demanda temporal, com alguma moda estratégica, a vontade de aproveitar-se do que antes possuía para aquilo ali render dentro do cristianismo. E uma das ameaças que a igreja primitiva teve foram os judaizantes. Eram judeus zelosos, e por incrível que pareça, eles abraçaram o cristianismo, mas eles queriam que o cristianismo entrasse numa relação de sincretismo com o judaísmo deles. Eles não queriam o cristianismo puro, eles ouviram a mensagem, mas filtraram aquilo que queriam, adaptaram o pregado a eles, aquilo que eles já reputavam de grande importância, fizeram remendos e adaptações. E os judaizantes, por exemplo, diziam que a salvação era através da fé em Cristo, sim, mas não apenas através da fé. Era necessária a circuncisão, um ato litúrgico, ritualístico, que acontecia ao recém-nascido, para introduzi-lo, assim o compreendiam, no pacto, na aliança. E aquele que fosse circuncidado e cresce, poderia ser salvo. E quem cresce e não fosse circuncidado, se não circuncidasse, não seria salvo. Então, um rito de iniciação na infância era tido como necessário para a salvação. Paulo foi tão forte contra isso, que Paulo disse que se alguém ficasse abalado com esta mensagem errada e se deixasse circuncidar, a fé que porventura ele tivesse em Cristo de nada valia, porque ele não estava a confiar inteiramente em Cristo, mas confiava apenas parte em Cristo, parte no rito de iniciação. Em Gálatas 5, Paulo diz no verso 2: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês aceitarem que ainda precisam de uma circuncisão além da fé, então a fé em Jesus que vocês possuem nada vale, porque é uma confiança parcial, não é uma confiança absoluta em Cristo para a salvação. Infelizmente, ao longo do tempo, esta coisa terminou influenciando a cristandade e surgindo a prática do batismo infantil, que tomaram como análogo a circuncisão. E alguns chegavam a dizer que esta prática batismal infantil regenerava a pessoa, lhe dava a filiação divina, lhe infundia o Espírito Santo, e que sem o rito de iniciação a pessoa não poderia ser salva, ainda crendo, ainda que crendo. Aqui nós temos o momento incipiente que isso surgiu. Os judaizantes acreditavam que para além da fé, as obras da lei eram necessárias à salvação. O homem deveria colaborar através do mérito próprio, mas Paulo diz em Gálatas 5, versículo de número 4: separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, se vocês além de Cristo querem se justificar diante de Deus por meio das obras, do cumprimento da lei, como se o mérito de vocês contasse tanto quanto Cristo para a salvação, então vocês declinaram da mensagem da graça, vocês estão separados de Cristo. Os judaizantes queriam transportar para dentro do cristianismo todas as festas judaicas, como Páscoa, Pentecoste,
e manter um calendário litúrgico. Mas Paulo, mais uma vez, também os combateu por isso. Gálatas 4, versículos 9, 10 e 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo diz: eu tenho medo de ter sido inútil pregar para vocês. É o que ele diz em Gálatas 3 e 11. Ele diz: porque vocês continuam guardando solenidades, festas judaicas, como se aquilo que elas prefiguravam já não tivesse acontecido. Cristo é a nossa Páscoa, Paulo diz aos Coríntios. O Pentecoste, como prefiguração, projetou o derramamento do Espírito Santo que já havia ocorrido, e não nos fora dada a ordem nem de Cristo, nem dos apóstolos, para voltar a celebrar essas festas litúrgicas. Mas além dos judaizantes, nós tivemos os gnósticos. Os gnósticos não eram judeus que tinham agora se professado cristãos e vinham trazendo uma bagagem judaica que não queriam renunciar. Os gnósticos, eles eram adeptos da filosofia grega. Eles traziam a mentalidade helênica e eles abraçaram o cristianismo, mas queriam trazer para dentro do cristianismo suas concepções filosóficas. Por exemplo, os gregos não acreditavam que uma divindade tivesse criado a matéria. Para eles a matéria era eterna, e a matéria não era coisa boa. Na visão platônica, foi por sair de um voo ascensional para o alto que os homens, segundo a alegoria, perderam as asas, caíram e foram enclausurados dentro de um corpo físico. E o desejo era de se livrar do corpo, do que era material. Por isso os gnósticos não conseguiam aceitar que Jesus tivesse vindo com um corpo físico. Eles imaginavam que Jesus tivesse assumido um corpo provisório, como os anjos quando apareciam a pessoas, mas não um corpo real, humano. Daí porque João diz: quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo. Eles começaram a fazer esse sincretismo com o pensamento helênico. Por exemplo, o neoplatonismo, que influenciou muitos gnósticos, ele dizia que a divindade suprema era o uno, e o uno se desdobrava no múltiplo. Havia uma série de emanações. Essas emanações primeiras, mais próximas do uno, do ser supremo, eram privilegiadas, eram desprovidas, por exemplo, de corpo. Elas eram puramente espirituais. As emanações mais distantes, como o homem, tinham já um corpo, mas eram pelo menos dotados de racionalidade. Emanações mais distantes ainda levavam aos animais, que tinham um corpo físico, mas não eram dotados de uma alma. E segundo os gnósticos, e segundo a concepção dos que seguiam essa posição, aqueles que estavam num degrau abaixo, no caso, por exemplo, os seres humanos, eles não podiam ir diretamente a Deus. Eles não podiam ir diretamente ao uno. Havia uma escada. Entre eles e o uno havia emanações antecedentes, mais próximas do uno. Então eles tinham que venerar quem estava no andar de cima, para, venerando quem estava no andar de cima, eles terem acesso até o uno. Quando eles trouxeram isso para dentro do cristianismo,
Eles disseram que os anjos estavam acima dos homens, eram emanações mais próximas, e que, portanto, se deveria venerar os anjos, cultuar os anjos, dirigir preces aos anjos, em vez de ir diretamente a Deus. Os anjos funcionariam como mediadores. Aqui na carta aos Colossenses, nós temos uma alusão a isso. Colossenses capítulo de número 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Por que humildade? Porque eles diziam: quem é você para ir diretamente a Deus? Quem é você para ir diretamente a degraus, a outros mais próximos? Os anjos estão mais próximos. Então vinha um discurso de humildade que favorecia ao culto aos anjos. Ninguém vos domine a seu bel prazer ou a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. É daqui que vieram ideias mais adiantes de veneração dos mártires, depois culto aos santos. A ideia de que é humildade não ir diretamente a Deus, como se Jesus não tivesse rasgado o véu, pago o preço para abrir o caminho através do seu sangue. Também os gnósticos, eles defendiam a austeridade para com o corpo. Se o corpo não era coisa boa, a matéria não era coisa boa, então se deveria agir com austeridade para com o corpo. Penitências severas deveriam acontecer para flagelar o corpo. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, diz assim a partir do versículo de número 20: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, essas pessoas eram severas com o corpo. Daqui vieram práticas penitenciais, cinto de silício, pedra no sapato, os flagelantes, que durante a Idade Média em praça pública se chicoteavam até o sangue jorrar, fruto da influência remota do gnosticismo. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz: nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Ele diz no capítulo 4, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E ele diz: estes aí vão proibir o casamento e ordenar a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Veio a ideia de que o casamento é uma modalidade de vida inferior. Veio a ideia de que se abster forçosamente, não por um jejum espontâneo para intensificar a oração, mas como uma espécie de flagelo para com o corpo, teria alguma vantagem. Paulo a Timóteo estava se referindo ao que ele já estava vendo entre os judaizantes, entre os gnósticos. Portanto, meus amados irmãos, o gnosticismo fez essa adaptação do cristianismo ao pensamento filosófico grego, e foi uma ameaça para o cristianismo original. Por isso os apóstolos se levantaram, Paulo, João, contra o gnosticismo. Lá na carta aos Coríntios, nós vemos também algo sobre isso. Inclusive na igreja de Corinto, Paulo escreveu um capítulo inteiro da sua primeira carta
falando sobre a ressurreição da carne, a ressurreição física, porque os gnósticos estavam negando a ressurreição física, colocando como estado beatífico o libertar-se do corpo, e muitos em Corinto estavam caindo nessa cilada, e também estavam questionando a ressurreição física, e Paulo escreveu um capítulo inteiro para refutar a doutrina gnóstica. Mas no capítulo de número 1, veja o que é dito aqui, a partir do versículo de número 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O que estava acontecendo em Corinto? Eles estavam não só recepcionando o pensamento gnóstico, mas os costumes filosóficos gregos. Os gregos formavam escolas. Platão tinha academia, Aristóteles tinha o Liceu, Epicuro tinha também a sua escola, e eles estavam tratando a igreja como se ela fosse um local de livre pensamento, de filósofos, e começaram a formar naquela comunidade escolas. Um dizia: eu sou de Paulo, como quem diz, tem coisas que Paulo falou que vocês não sabem, nós sabemos, nós temos um conhecimento privilegiado. Outros diziam: eu sou de Pedro. Outros diziam: eu sou de Apolo. Quando se formavam aquelas escolas, aqueles grupos, era como se cada um dissesse que, sendo encabeçado por um desses apóstolos ou desses pregadores, como Apolo, ele tinha algum conhecimento que o outro grupo desconhecia, e assim havia um espírito de soberba, de uns querendo ser superiores, aos outros. E Paulo segue, 1 Coríntios 1, a partir do 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo então está dizendo: não digam que são meus, vocês não foram batizados em meu nome, eu não fui crucificado por vocês. E Paulo chega mesmo a dizer que em relação àquele problema ele tinha uma vantagem de ter batizado poucos. No verso 17 ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ele diz ter batizado apenas alguns, mas ele pregou intensamente ali. Isso já mostra que para ele o batismo, embora seja um testemunho de fé que o verdadeiro crente quer dar ao mundo, ele não é algo que opere salvação. De outra forma, Paulo não dizia isso. Jesus não me enviou para batizar, me enviou para pregar o evangelho. A salvação é pela fé, na mensagem da cruz, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O que ele quer dizer com isso? É que os gnósticos, irmãos, eles enfeitavam o evangelho com sua própria retórica e tentavam encontrar uma explicação para a crucificação de Jesus Cristo, porquanto eles diziam que Jesus não veio em carne. Então alguns diziam que, por exemplo, o Filho de Deus entrou num ser humano pré-existente, filho de Maria e José, e o usou para os seus propósitos de ensinar, mas na hora da crucificação o Filho de Deus se ausentou e o homem comum foi crucificado. Outros diziam que naquela cruz o corpo que Jesus estava não era um corpo físico real, e que seu sofrimento foi ilusório, não aconteceu de fato, era só aquelas pessoas que pensavam estar infligindo dores, mas aquele corpo não era físico para que ele
tivesse as dores. E Paulo diz: olha, eu não uso sabedoria de palavras, eu não uso recursos retóricos para tornar mais aceitável a mensagem da cruz para pessoas que, segundo a mentalidade helênica, achariam isso abominável. Paulo diz que ele não prega segundo as expectativas dos ouvintes, mas segundo a verdade. Ele diz aí no versículo 22, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo diz: nós pregamos a cruz com toda a sua realidade, chocando os judeus que esperavam um Messias que vinha para triunfar sobre o Império Romano, e não alguém com aparência de vítima, e chocando os gregos que esperariam um grande mestre que viesse para ensinar o caminho e não para fazer-se caminho morrendo numa cruz. Paulo vai dizer que o evangelho jamais seria alcançado pela especulação humana, mas somente pela revelação de Deus pode ser conhecido. Ele diz mais adiante, versículo de número 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nos versos 4 e 5, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Uma coisa interessante é que quando estas pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, era querendo cada uma reivindicar um conhecimento privilegiado a mais que a outra não tinha. Numa segunda geração, depois da era apostólica, o movimento gnóstico continuou e criou a ideia, segundo Irineu de Leão, um pai da igreja, de uma tradição oral secreta. Eles diziam que havia coisas que não estariam nos livros do Novo Testamento, mas que Jesus Cristo teria ensinado oralmente, e que eles eram portadores dessa tradição oral. Irineu os confronta por isso. Era um desejo de dizer ao outro: você tem os livros, você tem o Novo Testamento, pois eu tenho uma coisa a mais que você não tem. Além da Bíblia, nós temos uma informação secreta que nos foi passada para manter uma posição de superioridade. Por isso que Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, portanto dentro do mesmo contexto, no capítulo de número 4, versículo de número 6, e Paulo aqui está se referindo ao Velho Testamento, porque mesmo os discípulos, pregando a nova revelação que veio por Cristo, o faziam, aludindo como base de autoridade o Velho Testamento, e muito já havia sido escrito então. 1 Coríntios 4, 6, ele diz: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então Paulo diz que aqueles que querem se exceder às Escrituras com algum conhecimento privilegiado, algum segredo, alguma tradição oral, que eles conhecem e outros não, eles estão se ensoberbecendo
diante do outro, mas a Escritura nivela a todos nós e gera igualdade, sendo a base comum de autoridade para todos os crentes. E nós sabemos, irmãos, que ideias como essas seguiram na história da igreja, corrompendo a mensagem. Nós percebemos que na era apostólica a revelação foi concluída, o cânon foi terminado. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá na carta aos Colossenses, onde nós o vimos no princípio falando contra as vãs filosofias. Colossenses 1, versículo 25, da qual eu estou feito ministro, da mensagem, né? Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Cumprir é terminar. Era papel daqueles que Deus escolheu naquela geração cumprir, concluir a palavra de Deus em forma de escritura. Paulo diz: eu fui designado para participar dessa missão de cumprir, de concluir a palavra de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele quis ser reconhecido pelas escrituras do Velho Testamento, mesmo sendo filho de Deus. Jesus começou o seu ministério entrando numa sinagoga e leu Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos, apregoar a liberdade aos oprimidos. Ele leu o texto e disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele nem interpretou, ele sentou-se. E a partir dali toda a sua mensagem fazia reivindicações aos seus milagres como sinais. Um sinal depende de algum mapa que faz daquilo ali um sinal. Era como se ele estivesse dizendo: leia Isaías 61 e vocês vão ver o que o Messias iria fazer. Vocês vão saber que eu sou o Messias. Vejam as minhas obras e vejam se elas não são os sinais, se elas não são o cumprimento de Isaías 61. O próprio Cristo, irmãos, emoldurou o seu ministério na Escritura que leu, para que ele fosse reconhecido pelas Escrituras. Quando ele apareceu aos discípulos de Emaús ressuscitados, e esses vinham cabisbaixos, sem acreditar na ressurreição, Jesus começou a citar para eles tudo que fora dito na lei de Moisés, nos profetas, sobre a sua ressurreição. E quando eles resolvem então olhar para Jesus, Jesus desaparece no meio deles, porque Jesus não queria que eles crescem na ressurreição dele, Jesus, por o terem visto. Queria que eles crescem por causa das escrituras que ele citou. E aí um diz para o outro: era ele, porque quando ele falava, um fogo ardia no nosso coração. Jesus quis ser reconhecido através da palavra. Jesus, diante das tentações de Satanás, poderia ter usado sua própria autoridade de filho de Deus, mas ele usou a autoridade da Escritura. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e perguntavam às pessoas o que quer isto dizer, Pedro poderia muito bem ter dito: isso foi o que Jesus nos prometeu. Mas isso seria de pouco valor. Jesus tinha prometido a eles em segredo, em um recôndito ambiente. Pedro não justificou dizendo: Jesus mandou a gente ficar e fez isso. Não. Pedro diz: isto é uma coisa que vocês vão saber o que é. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele, portanto, justifica o acontecimento através das Escrituras. No concílio de Jerusalém, a igreja se reúne para lidar com a questão. Pedro fala, Paulo fala, quem dá a palavra final é Tiago, que era a figura iminente em Jerusalém. E Tiago encerra o concílio citando um texto do Velho Testamento,
e com aquele texto ele encerra a questão. Nós vemos ali, irmãos, como eles procuravam convalidar todas as coisas através das Escrituras. Lendo os evangelhos, nós estamos vendo sempre a Bíblia dizer: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, o que foi dito pelo profeta tal, todos os acontecimentos vão sendo convalidados pelas Escrituras do Velho Testamento. O Novo Testamento, na medida em que era escrito, já tinha autoridade reconhecida. Pedro, na sua segunda carta, ele diz que os indoutos, incautos, torcem as cartas do apóstolo Paulo, que já tinham sido escritas. Aí Pedro diz: como eles o fazem com outras escrituras. Então Pedro já reconhecia as cartas de Paulo como escrituras. E obviamente a comunidade a qual ele estava escrevendo também. Nós vemos na carta a Timóteo, Paulo citar como estando escrito um texto de Deuteronômio: não atarás a boca do boi que debulha, e um texto que está nos evangelhos: digno é o obreiro do seu salário. Ele diz, como está escrito, ele faz essas duas citações, uma do Velho Testamento, uma que está nos evangelhos. Provavelmente ele estava citando o evangelho de Lucas, com quem andou, mas Lucas já se baseou em Mateus e Marcos. Então os evangelhos, na medida em que foram escritos, já eram reconhecidos como palavra de Deus. O Apocalipse foi escrito por João, e João apregou a maldição para quem subtrair ou acrescentar aquele livro. João destinou o Apocalipse a 7 igrejas da Ásia Menor. Com certeza, no mínimo, estas 7 igrejas já reconheciam o Apocalipse como palavra de Deus. A igreja foi reconhecendo paulatinamente, de modo que no século II, por volta do ano 150, o Código Muratoriano já fazia constar praticamente todos os livros do Novo Testamento como reconhecidos como canônicos. É interessante como questões sobre a Trindade, questões sobre a divindade de Cristo geraram tantas polêmicas e concílios universais. Mas os livros da Escritura tiveram sim, às vezes, reconhecimento em um concílio pequeno aqui, outro ali, sempre regional. E como isso foi pacificado naturalmente, porque a comunidade cristã foi reconhecendo diretamente pelos próprios livros que eles eram inspirados por Deus. Nós não reconhecemos a Bíblia pela autoridade de homem, porque Paulo nos ensinou a fazer isso. Paulo disse: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Ele diz aos Gálatas, como quem diz: não aceite uma coisa diferente desse evangelho, porque eu disse, ou porque um anjo desceu para dizer. Indicando que o evangelho está acima dele, que o evangelho tem autoridade própria. A palavra de Deus fala por si mesma, é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes. Deus no Velho Testamento responsabiliza Israel por aceitar a mensagem dos falsos profetas, porque Deus vai dizer que não tem como confundir a palavra dele com a dos homens. Ele diz assim pela boca do profeta: o que tem a ver a palha com o trigo, o que tem a ver a mensagem desses falsos profetas com a verdadeira, com o trigo. Esta palavra falsa não alimenta, a que vem de Deus alimenta. Aí diz o profeta: porventura não é a minha palavra, diz o Senhor, um martelo que esmiuça a penha e um fogo que consome a lenha. A palavra de Deus tem autoridade própria, e assim ela foi reconhecida pela igreja ao longo do tempo. Se nós lermos os primeiros pais da igreja, encontraremos todos os livros do Novo Testamento citados. Se nós lermos Tertuliano, encontraremos praticamente todos os livros do Novo Testamento em suas obras, citados como autoridade, como fonte de fé. Paulo escreve a uma igreja e diz: a carta que eu mandei para vocês, leiam na outra, e a carta que eu mandei para outra, leiam nessa. Portanto, as cartas de Paulo já tinham leitura litúrgica, comunitária, nos cultos, já naquele tempo.
Nós não podemos confiar, irmãos, em tradições humanas, mas no que está escrito. Uma das coisas mais escandalosas foi o tempo em que, durante a Idade Média, se acreditou num documento forjado chamado a Doação de Constantino, pela qual o Papa reivindicava territórios, dizendo que Constantino havia doado esses territórios ao papado. E um renascentista, Lourenço Valla, fez um estudo crítico do texto e mostrou que o latim que constava lá era de muito tempo depois de Constantino. E até a igreja, ao longo do tempo, teve que reconhecer que o documento foi forjado, mas ele integrava uma tradição. E veja como aceitar alguma coisa além da Bíblia pode nos levar a equívocos. Aliás, mesmo a igreja romana, que tem a sua tradição, ela defende o desenvolvimento de novos dogmas. No século XIX, nós tivemos o dogma da infalibilidade papal, depois a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria ao céu. Se esses dogmas fossem retroativos, Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo da Cantuária seriam tidos como hereges. Se fosse retroativo, o concílio de Constância, que se reuniu dizendo que a autoridade era do concílio e não do Papa, não teria valido. Se houvesse retroatividade, então os conciliaristas, que não aceitavam a infalibilidade papal, como Nicolau de Cusa, Dante Alighieri, Marcílio de Pádua, seriam reprovados. Como é que isso pode ser tradição se está gerando nova informação? Informação nova, novos dogmas. A Bíblia não fala-nos de desenvolvimento posterior de novos dogmas, ela fala-nos do perigo da apostasia. A apostasia é sair do que foi ensinado, é se afastar do que foi ensinado. Paulo diz a Timóteo: nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Aos Tessalonicenses é dito que antes que venha o filho da perdição virá a apostasia, o desvio. Nós encontramos lá em Judas o seguinte, e Judas aqui está falando contra os gnósticos, que falavam de informações adicionais àquilo que vinha do legado apostólico. E Judas está dizendo que o legado apostólico está concluído, para não se aceitar coisas a acrescentar. Judas diz o seguinte, é um capítulo só, no versículo de número 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, a crença, a profissão de fé não está sendo entregue em doses homeopáticas para novos dogmas surgirem, ela foi entregue de uma vez para sempre. As coisas que podem vir depois serão apostasias. A filosofia tem alguma utilidade para nós? Tem. Santo Agostinho disse uma coisa interessante numa de suas obras. Ele disse que quando o povo de Israel saiu do Egito, os egípcios deram a ele vasos de ouro, joias. Era uma forma de eles serem remunerados pelo tempo em que foram escravos e não receberam o que deveriam receber. Na verdade, os egípcios estavam dando, não pensando nisso. Eles estavam dando como quem diz: pegue isso aqui e vão-se embora, porque não suportavam mais as pragas. Agostinho toma este fato como uma ilustração e diz: quando nós saímos do Egito, quando nós saímos do mundo, nós podemos trazer aquilo que não é do mundo, é de Deus, a verdade. Toda a verdade é de Deus, não importa quem a tenha dito. Os incrédulos, quando acertam em alguma coisa, aquilo que eles dizem de verdadeiros não pertence a eles, pertence a Deus, que é o Deus da verdade, e logo pertence ao povo de Deus. Então, nós encontramos o apóstolo Paulo lá, no Areópago de Atenas, citando Arato, um poeta grego, quando ele diz que nós somos geração de Deus, somos criados por Deus.
Ele toma isso como um ponto de contato e segue através das Escrituras. Mas ele pega esse insight, essa zona comum, para começar a discorrer sobre o assunto, para aquele povo ali abrir a mente para receber a mensagem. Quando Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes, estava citando um pensador pagão, mas aquilo que fora dito era verdade. A igreja cristã usou a ideia da lei moral escrita no coração dos homens, que era compartilhada na época pelos filósofos estoicos. E Paulo cita que mesmo os gentios que não conhecem a lei por revelação, têm-na inscrita em seus corações. Os apologistas, os pais apologistas, eles usavam esses pontos de contato. Aproveitavam-se de que Platão, lá nas leis, falava Deus é a medida de todas as coisas e não deuses, para mostrar que os filósofos sinalizaram o monoteísmo. Usavam algumas coisas para começar um diálogo através de um lugar comum com os pagãos, mas muitos excederam e foram longe. Alguém diz, pastor, a doutrina da Trindade, ela tem algum endividamento com a filosofia? De maneira nenhuma. Aliás, quem elaborou de maneira didática o que a Bíblia ensina sobre a Trindade foi Tertuliano e Novaciano. Curiosamente, estes dois, eles foram hostilizados pela maioria da igreja de seu tempo, porque eles abraçaram a ideia de um maior rigor da disciplina, e a igreja na época estava mais frouxa na sua moral para receber em imposições pessoas que tinham negado a fé. Mas é interessante que Tertuliano foi que criou essa fórmula. Deus é uma só substância em três pessoas. Mas Tertuliano era exatamente o pai da igreja que advertia do perigo da filosofia entrar na nossa seara. Era ele que dizia o que tem em Jerusalém com Atenas. Portanto, ele não tinha nenhuma dívida com o pensamento filosófico. Ele entendeu a Trindade pelas Escrituras. No Contrapraxias, ele defende a Trindade usando as Escrituras. O Papa na época, se é que era Papa naquele tempo, era o Bispo de Roma, não havia papado da forma que veio a ter depois, mas o Bispo de Roma era um herege, que Tertuliano atacou veementemente, porque ele era sabeliano, ele não cria na Trindade. E Tertuliano, ele vai dizer, lá em João 1, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se o Verbo estava com Deus, distingue-se de Deus. Se ele era Deus, então ele é Deus também. Logo, só tem como a gente entender esse texto vendo Jesus como uma pessoa distinta do Pai, mas consubstancial ao Pai. Enquanto o Verbo está com Deus, é a pessoa distinta do Pai, mas se o Verbo era Deus, é uma só substância com o Pai. Agostinho dizia, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Se Jesus quisesse dizer que ele era o Pai e não havia duas pessoas, ele teria dito, eu sou o Pai. Mas ele disse, eu e o Pai, dois, somos, no plural, duas pessoas, um, a unidade de substância. Em Hebreus 1, a Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem do ser de Deus. A palavra ser ali, no original, é substância, é a expressa imagem da substância. É a substância, novamente, em sua inteireza representada, unidade de substância e distinção de pessoas. O ensino sobre isso nos veio da Escritura Sagrada. Nós, irmãos, podemos usar os insights, nós podemos pegar os pontos de contato, mas sem fazer concessão, sem fazer adaptação do Evangelho. Na Idade Média, nós tivemos uma situação altamente prejudicial. Houve uma fase da Idade Média que queriam interpretar a Bíblia usando categorias platônicas.
Na segunda parte da Idade Média, com categorias aristotélicas, por influência de Alberto Magno e Tomás de Aquino. E houve, meus irmãos, sujeição, muitas vezes, do Evangelho a postulados filosóficos, ou o uso de postulados filosóficos para deturpar a mensagem do Evangelho. Por exemplo, na Idade Média havia duas correntes sobre a ceia do Senhor. Uma dizia que a ceia era um memorial, era simbólica. Não havia nenhuma mudança de substância no pão, no vinho, mas ali se tinha um símbolo. Jesus não poderia ter pego aquele pão e dito: isto é o meu corpo, se ele estava com o corpo dele lá. Ele não poderia, ao partir o pão, estar dizendo literalmente: isto é o meu corpo partido, se ele não tinha morrido ainda. Ali não poderia ser renovação, repetição do sacrifício de Cristo, porque não tinha havido sacrifício nenhum até então. Quando Jesus disse: isto é o meu corpo, foi quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. Ele estava dizendo que aquele pão representava o seu corpo, o vinho representava o seu sangue. E depois de tê-los dado aos discípulos, ele fala novamente do vinho. Ele não chama de sangue, ele chama de vinho. Ele diz: nunca mais beberei do fruto da vide, até que convosco beba no reino de meu Pai. Continua chamando de suco de uva. 1 aos Coríntios 11, Paulo diz: todas as vezes que comerdes deste pão, ele não fala do corpo, embora o pão simbolizasse o corpo de Cristo no ato de comunhão, mas ele diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Ela não está acontecendo, está sendo pregada visivelmente com uma imagem, até que ele venha. Se até que ele venha, ele não está ali, incorporado aos elementos. E Jesus disse no final: fazei isto em memória de mim. Essa é a visão bíblica, a visão de que era um memorial a ceia do Senhor. Alguns gostam de citar João capítulo de número 6, onde Jesus diz: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, porque minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Para dizer: está vendo? Jesus estava dizendo que era realmente sua carne e sangue a serem comidos. Mas, meus irmãos, antes de eu explicar João 6, atente para isso. João 6 foi antes da instituição da ceia. Jesus queria que os seus ouvintes entendessem o que ele estava dizendo. Muitos se retiraram porque não entenderam, e Jesus os reprovou por terem ido embora. Se aquilo se referisse à ceia e ele ainda não a tivesse instituído, como ele poderia responsabilizar os seus ouvintes por o estarem não entendendo? Vamos lá para João capítulo 6. Em João capítulo 6, vamos entender a mensagem de Jesus no contexto. No verso 54 ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se isso fosse interpretado como a ceia do Senhor, toda criança que não tivesse participado da primeira comunhão não seria salva, porque ele diz que tem que comer a carne dele e beber o seu sangue para ter a vida eterna. Mas o que é que ele diz? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora lê o verso 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. A mesma coisa, ó, e eu ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, portanto, é crer nele. Está inseguro ainda? Leia aí João 6 ainda, versículos de números 33, 34 e 35. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Comer a sua carne e beber o seu sangue era se apropriar de seu sacrifício pela fé, era receber o seu sacrifício pela fé. Notadamente é isso que o contexto da pregação está dizendo
claramente aos nossos ouvidos. E aliás, eu tomo o texto aqui, onde Jesus diz assim no versículo 35, eu sou o pão da vida. Se quando ele disse do pão, isto é o meu corpo, o pão virou o seu corpo, então quando ele disse aqui, eu sou o pão, então ele virou pão. Se alguém entender que quando ele disse do pão, isto é o meu corpo, aquilo virou o corpo físico dele, então agora ele está dizendo, eu sou o pão. Então ele virou pão? De maneira nenhuma. Agora, por que é que lá nos versículo 5 diz assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida? Porque Jesus vai mostrar que se alimentar dele pela fé, que não é físico, é espiritual, é a verdadeira alimentação. Ele está dizendo aqui, não é que sua carne é um alimento físico, ele está dizendo é que o alimento físico não é verdadeiro, verdadeiro é o espiritual. Veja o que ele diz em João 6 ainda, versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Jesus está dizendo o seguinte, o alimento que vocês comem aqui, esse alimento que vocês comem, mas amanhã tem fome de novo. Comem, mas vão morrer. Até o maná que veio do céu, morreu. O alimento físico não é o verdadeiro. Ele inverte. O alimento físico é que é um símbolo do alimento verdadeiro. O alimento verdadeiro é o espiritual, é a minha carne e meu sangue apropriados pela fé. A minha carne é verdadeiramente alimento espiritual. É como quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele não estava querendo dizer, eu sou uma planta. Ele estava querendo dizer, a videira que vocês têm física, ela é só um símbolo. Videira verdadeira sou eu unido a vocês, espiritualmente. Eu em vocês, vocês em mim. A verdade é o espiritual, e não o físico. É isso que Jesus está tentando dizer àquelas pessoas, irmãos. É como quando ele disse à mulher samaritana, tu bebes da água deste poço e torna a ter sede. Esta água física não pode ser água de verdade, é só uma metáfora, porque você volta a ter sede, mas a água que eu te der, se fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era água física? Não, era espiritual. Ele está dizendo que a verdadeira água não é a física, é a espiritual. A verdadeira videira não é a física, é a espiritual. Sua carne e seu sangue são verdadeiramente alimentos da forma espiritual. Tanto isso é verdade, que quando Jesus pregou, muitos quiseram ir embora. Aí veja aí a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto escandaliza-vos, que seria vós, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Agora veja o 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ou seja, eu não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. Mas a outra tese, que era apreciada pela superstição popular, muitos dos da Idade Média vinham de uma geração que fora forçada ao cristianismo pelos seus líderes tribais. Quando cai o Império Romano, muitos dos bárbaros vão abraçando o cristianismo porque o seu líder abraça e impõe batismo a todos. Muitas superstições pagãs eram preservadas, e muitos gostavam de coisas mágicas, e gostavam da ideia de que, ditas certas palavras, aquilo ali tinha uma transformação. Mas os medievais tinham dificuldade de sustentar essa posição, porque dizendo que aquela hóstia havia se mudado no corpo de Cristo, o gosto, o cheiro ainda era de trigo. E para então resolverem isso, eles adotaram as categorias de Aristóteles da substância e acidente. Eles disseram, este elemento aqui que é de trigo, ele muda a sua substância e vira o corpo de Cristo, mas mantém os acidentes, o cheiro, o gosto de trigo. É curiosa a explicação de Tomás de Aquino. Ele diz, uma das razões para isso pode ser porque seria muito chocante para a gente comer de forma antropofágica.
uma carne mesmo. Então Deus, levando em conta a nossa sensibilidade, manteve o cheiro e o gosto do trigo. Como, irmão, se Deus proíbe a antropofagia? Mas era uma sutileza filosófica, como o texto que nós lemos lá. Ninguém vos engane por filosofias, vãs sutilezas. Se Aristóteles soubesse que estavam dizendo aquilo com o seu pensamento, ele próprio também ia dar um passo para trás. Ia dizer, não era isso que eu estava falando, quando eu distingui substância e acidente. Muita gente pensa que por Lutero ter criticado muito Aristóteles, ele desprezava a filosofia e desprezava Aristóteles, mas o ensino de Aristóteles foi mantido em Wittenberg, depois da Reforma. Lutero cita inúmeras vezes, quando o assunto convém, Aristóteles, para falar de questões equitativas, de justiça. Ele cita Aristóteles para falar da lógica de Aristóteles. O problema dele não era com Aristóteles filósofo, ele dizia, o meu problema é com Aristóteles teólogo. Porque quando você faz de Aristóteles um teólogo, você nem é fiel a Aristóteles, nem é fiel ao cristianismo. O cristianismo é modificado e Aristóteles é modificado. Os dois são agredidos. As palavras duras que suas obras trazem contra Aristóteles devem ser entendidas dessa forma. Contra o Aristóteles tornado teólogo cristão. Aqui eu vou ler um trecho da obra de Lutero, Conversas à Mesa. Veja como ele não despreza a filosofia e entende o seu valor para o limite que lhe é próprio. Ele diz, somente Deus, por meio de sua palavra, orienta o coração para que ele possa conhecer de forma autêntica como é perverso, corrupto e hostil a Deus. Depois Deus leva o homem a conhecer a Deus, a saber, como se libertar do pecado, e como, passado este mundo miserável e fugaz, ele pode obter a vida eterna. A razão humana, com toda a sua sabedoria, não pode ir além de orientar as pessoas a como levar uma vida honesta e decente neste mundo, como manter uma casa, construir, etc. Coisas ensinadas pela filosofia e livros pagãos. Mas como deveriam aprender a conhecer a Deus e a seu querido Filho, Cristo Jesus, e como obter a salvação, isso apenas o Espírito Santo ensina, por meio da palavra de Deus. Pois a filosofia nada entende de assuntos divinos. Não digo que os homens não possam ensinar e aprender filosofia, aprovo isto, desde que dentro de limites razoáveis e moderados, que a filosofia se restringe aos seus domínios estabelecidos por Deus, e vamos utilizá-la como uma personagem numa comédia, mas não se pode tolerar que ela seja confundida com a teologia, como tampouco se tolera que a fé seja transformada em acidente ou qualidade, pois palavras como essas são meramente filosóficas, usadas em escolas e em questões temporais, que o senso humano e a razão podem compreender, mas a fé é uma realidade do coração, tendo seu ser e substância próprios, dados por Deus como sua obra peculiar, não sendo uma realidade corporal que possa ser vista ou tocada. Lutero dizia, nós não devemos interpretar a Bíblia por nenhum filósofo. A Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia. E aí o texto lembrado é esse, revelação entendida por revelação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo de número 3, eu vou ler o 12 e o 13, 1 Coríntios 2, 12 e 13, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais, quer dizer, inspiradas, com as espirituais. O método hermenêutico não é interpretar a Bíblia à luz de Aristóteles, de Platão, de filósofos, de tradições, é interpretar a Bíblia pela Bíblia, o texto pelo contexto, as partes mais obscuras pelas partes mais claras,
comparar o inspirado com o inspirado, comparar coisas espirituais com espirituais. Durante a Reforma, nós tivemos um outro grande desafio: a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. O período medieval assimilou tanto o pensamento de Aristóteles, que quando eles liam a Bíblia e aparecia o termo justiça no Novo Testamento, eles liam não com o sentido próprio que a Bíblia dá ao termo, eles liam com o sentido atribuído por Aristóteles. Aristóteles fala de justiça de duas formas: justiça como o hábito de dar a cada um o que é seu, uma virtude de ser equitativo, e também justiça como, obviamente, retribuição, quando entra na esfera do castigo e saímos da justiça comutativa. Bem, a ideia que os medievais tiveram foi de que no batismo da criança se infundia nela o hábito de justiça, a virtude da justiça. A ideia era essa, uma coisa que você adquiriria pelo hábito, pelo treino. Para Aristóteles, o homem prudente é o homem que tem um tempo de vida, pelo qual ele, por testes de falha e acertos, terminou descobrindo o caminho da virtude e foi se equilibrando nesse caminho. Ele desenvolveu um hábito de justiça, mas é como se de modo sobrenatural dissessem que no batismo é infundido o hábito, como se ele já tivesse agora a disposição de ser justo, de agir corretamente. Não parece isso evidente com tantas pessoas batizadas na infância e seguindo caminhos de crime e bandidagem? Mas a ideia é de que ali vinha a justiça infusa, e aquela pessoa deveria, usando aquela justiça infusa, produzir boas obras, desenvolver boas obras, ser efetivamente, na sua conduta, uma pessoa justa, para merecer o favor de Deus. E aos injustos viria a retribuição, seja com penas temporais, purgatório, ou, nos casos mais graves, a retribuição eterna, que é o inferno. Então, o Evangelho, que fala muito em justiça de Deus, soava aos ouvidos dos ouvintes como uma virtude que me foi infundida no batismo e que eu tenho que pô-la em prática para ser justo, ou a retribuição que me virá se eu não fizer isso. E Lutero acreditava assim, sincero até a paixão, ele e outros, antes dele inclusive, que descobriram a verdade da justificação pela fé. Ele percebia que não chegava à justiça plena, por mais que se esforçasse, diligenciasse, alguma coisa ficaria pendente, sempre algum castigo remanescente, sempre uma sensação de que não estava tudo pronto no relacionamento com Deus. Mas numa experiência que ficou conhecida como a experiência da torre, veio a ele uma iluminação para compreender a justiça de Deus de uma forma diferente. E tudo começou com a leitura de Romanos 1, versículos 16 e 17, principalmente o 17. Diz aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre, tem uma tradução que diz, porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O que é que isso significa? Que a justiça de Deus no Evangelho não é a justiça de Deus que algum filósofo soube de que se tratava.
É a justiça de Deus que se descobre só no Evangelho, é o que está dito aqui, porque nele, no Evangelho, se descobre, se revela a justiça de Deus. Essa compreensão de justiça de Deus que está nos Evangelhos é revelada. Não é aquela do homem comum. Eu aceito a definição de Aristóteles para as questões cívicas, comunitárias, é aquela mesma. Mas, para o que o Evangelho quer proclamar, a justiça de Deus está compreendida de uma outra forma. À luz, irmãos, da Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo e nem um sequer. A lei não pode ser obedecida para merecer a salvação. O que vem pela lei, Paulo diz aos Romanos, é o pleno conhecimento do pecado. A lei é para dar-nos o diagnóstico de que não podemos nos salvar. Romanos 3, 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra o problema, ela não dá a solução. No verso 23 de Romanos 3 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não tenho virtude de justiça que possa me levar a obras que tenham mérito e eu conquiste a salvação. Não existe justiça infusa no batismo. Nós, irmãos, estaríamos destinados apenas à retribuição, à condenação eterna, se Deus não tivesse feito algo. Mas a maravilha do Evangelho é essa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se fez homem de modo miraculoso. O Espírito Santo lhe gerou um corpo no ventre da Virgem. Jesus nasceu e ele cresceu e foi tentado, mas não pecou. Ele foi o homem justo, o homem de virtude, de mérito. Na sua boca não se achou engano. Ele era o Cordeiro imaculado. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas esta posição de justo que ele obteve para si, ele não quis que ela fosse para ele usufruir. Ele voluntariamente deixou esta condição de aceitação, perfeição diante de Deus e tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu naquela cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Ali ele nos obteve o perdão. Mas mais do que o perdão, irmãos, Jesus nos faz agora aparecer diante de Deus com a sua vida reta, com a sua justiça. Assim como na cruz o Pai olhou para ele, não o viu, mas a nós com os nossos pecados. Por isso o Pai virou o rosto, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Agora Paulo diz aos Efésios que nós é que somos aceitos no amado. Nós é que agora somos vistos por Deus como se fôssemos o próprio Cristo. A justiça dele nos é imputada, nos é atribuída, como se nós tivéssemos vivido a sua vida perfeita e santa. O crente não é apenas alguém que Deus olha e diz: pecou e eu perdoei. É alguém que Deus olha e diz: não vejo o pecado, porque ele vê sobre nós o manto da justiça de Cristo. Ele vê a justiça de Cristo imputada a nós. Em Romanos 3 diz no versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não poderia haver ênfase maior do que essa, duas vezes, gratuitamente por sua graça,
pela redenção, pelo preço de resgate que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Romanos 4 diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Abraão creu em Jesus por promessa e foi justificado. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Se ele foi justificado por obras, foi diante dos outros homens, que talvez o reputaram por justo, mas diante de Deus suas obras eram insuficientes. Mas diz aí o verso 3, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado. É imputada a justiça de Cristo a nós, como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se eu fosse salvo por obras, eu estaria sendo recompensado, não haveria graça na história. Mas diz o verso 5, mas aquele que não pratica, não tem obras a oferecer, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Justificado na Bíblia não quer dizer ser tornado justo, quer dizer ser absolvido. A Bíblia diz: é Deus que nos justifica, quem nos condena. O que é oposto de justificar é condenar. O termo é forense, é judicial. Ou alguém é condenado ou é justificado, que é o mesmo que nós chamamos aqui de ser inocentado, absolvido das acusações. Deus bate o martelo e inocenta o crente, porque a dívida já foi paga, porque a justiça de Cristo é imputada ao que crê. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos um sumo sacerdote que nos representa, sentado à destra de Deus. Isso significa que o crente, porque é salvo por fé e não por obras, vai sair por aí pecando de maneira nenhuma. Paulo diz: nós haveremos de pecar para que a graça fique maior? De modo nenhum. Nós, ao crermos, morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? O mesmo Cristo que nos perdoa e justifica nos liberta. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O crente é regenerado e posto numa estrada de santificação. O verdadeiro crente dá fruto, mas é salvo por graça mediante a fé, não pelos frutos que produzir. Por isso que, partindo deste mundo, ainda que imperfeitos, nós não iremos para o purgatório, iremos para o céu. Por isso Jesus disse ao malfeitor que se converteu na última hora: hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus disse: entraram duas pessoas no templo, um publicano e um fariseu. O fariseu falava consigo mesmo, porque com Deus não era a oração dele para se autogratificar. Ele olhava para o publicano ali humilhado e dizia a Deus em oração: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como este publicano, pecador. Eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu jejuo 2 vezes por semana. E o publicano estava lá arrependido e humilhado. Todo crente verdadeiro chega arrependido, logo ele não vai permanecer no pecado. Ele abomina a vida que viveu. Estava lá o publicano, não conseguia nem levantar a cabeça, nem olhar para o céu, ficava de cabeça baixa, batia no peito e dizia: ser propício a mim que sou pecador. Interessante a palavra ser propício, quer dizer, me considera como tendo propiciada a minha culpa. Lá em 1 João 2:2 a Bíblia diz: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Estava ali o publicano contrito, reconhecendo que era pecador, batendo no peito, humilhado, mas confiando no Deus que providencia a propiciação. Jesus diz: o fariseu saiu do templo condenado, mas este publicano saiu justificado. A justificação não é um processo, é instantânea. É quando o homem cai aos pés de Jesus, como aquela mulher que lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com os cabelos e tem a garantia: perdoado te são os teus pecados. Uma verdade, irmãos, que foi
dificultada de ser entendida por uma leitura da Bíblia com o óculos de Aristóteles, sem comparar coisas espirituais com espirituais. Paulo diz uma coisa que é muito interessante, segundo aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim a partir do verso 1: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo diz: eu temo que vocês sejam enganados para se apartar da simplicidade que há em Cristo. Por isso, irmãos, os princípios da reforma são solas, só. Não é isso e aquilo, é só isso. O evangelho é simples. É só a Escritura. É só Jesus. É só a fé. É só a graça. É só a Deus a glória. Esse é o evangelho simples e direto. Para terminar, eu quero ler um texto que passa desapercebido em nossas leituras do Novo Testamento. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Note, pouco tempo antes de Jesus morrer, uns gregos que estiveram por lá, onde Jesus se encontrava, quiseram ter uma audiência com Jesus, procuraram Filipe e disseram que nós queremos vê-lo. Quem sabe, irmãos, esses gregos não queriam levar Jesus para a Grécia. Esse homem fala muito bem, vamos levá-lo para Atenas. Talvez estivessem vendo em Jesus apenas um mestre, um filósofo, que ensinar o caminho. Aqui, irmãos, é um momento de uma encruzilhada. Ou Jesus ia com esses gregos, talvez, para Atenas, para algum lugar da filosofia, e seria só um mestre, ou Jesus iria para a cruz. Os gregos disseram: nós queremos falar com ele. Veja o que Jesus disse. Versículo 22. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Era dizendo o seguinte: eu não vou com eles, eles querem me colocar noutra posição, agora é a hora de eu morrer. O que Jesus ensinou, irmãos, pode ser encontrado no Velho Testamento, mas o que ele fez, nem anjos, nem arcanjos, nem Moisés, nem Paulo poderia fazer. Esse é o escândalo do Evangelho. Ele veio para morrer. Tem gente que diz: eu gosto de Jesus, foi um grande mestre, um grande personagem. Ele não quis vir ao mundo para ser isso, ele veio para morrer. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta. É isso que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Um povo que na ceia celebra a morte
de Jesus, o mundo diz: que coisa esquisita. Esse pessoal dando glória a Deus, aleluia, comendo do pão que representa o corpo dele partido, o vinho que representa o seu sangue, celebrando a morte dele, porque a morte dele é vida, porque a morte dele é vitória. Quando nós ressuscitarmos, se você era aleijado, tinha lá uma cicatriz, não se preocupe, se você é crente, quando ressuscitar, o seu corpo vai estar perfeito. Mas Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos. E aí, pastor, ele ressuscitou com defeitos? Não, ele ressuscitou com o troféu. Esse é o troféu dele, é a prova do seu amor por nós. Quando ele vier em glória, os judeus vão se lamentar, porque verão aquele a quem traspassaram. Ele se apresenta a João no Apocalipse, falando de sua morte: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu vivo pelo século dos séculos. João, quando vê, diz: eu vi um cordeiro como que havendo sido morto, mas ele estava vivo. É o leão da tribo de Judá. Jesus aqui, irmãos, poderia ter seguido com os gregos, e seria um entre filósofos, entre Aristóteles e Sócrates, mas ele seguiu para o madeiro. Ele quis ser o Galileu, ele quis ser o Nazareno, mas para nós, o Filho de Deus encarnado, o Verbo de Deus que habitou entre nós, o Salvador do mundo, aquele que vive para sempre, aquele que perdoa os pecados, transforma vidas. E quando um dia uma trombeta aí soar no céu, ele virá para levar o seu povo. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão louvar a Deus nesse momento para louvarem a Deus com um hino que fala do nosso Senhor Jesus. Ensinando e pregando, era conhecido como Galileu. Este homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundos corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu.
e dissipar a escuridão com sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, o seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé. Este homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré, na Judeia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão, para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação. Galileu, eu vejo mil de Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, o seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo mil de Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar na escuridão a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, o seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Aleluia. Nós sempre fazemos essa pergunta porque alguém pode precisar tomar esta decisão. Se alguém aqui deste local que ainda não entregou sua vida a Cristo, confiando exclusivamente nele como o seu Salvador pessoal, como sua obra perfeita para a sua salvação, e você quer entregar seu coração a Cristo, nós queremos fazer uma oração pela sua vida. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguma pessoa que nessa noite queira e precise tomar esta decisão, confiar seu coração a Cristo, num ato definido de compreensão do Evangelho e fé em Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Se houver alguém, erga a sua mão e nós iremos orar por você. Bem, nós podem sentar, é rapidinho aqui um aviso que eu vou dar.